Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre podemos sentir saudades de pessoas de quem só conhecemos nos sonhos? Eu acredito que todo mundo já teve um sonho assim, e se você não teve é porque você ainda é muito novo e provavelmente terá. De ter conhecido uma pessoa no sonho, no sonho você pode ter tido até algum relacionamento com ela e aquilo foi tão intenso, foi tão vívido, que quando você acorda você não queria despertar. E você fica, às vezes, o dia inteiro, o outro dia, uma semana, lembrando daquele sonho de tão vívido, de tão real que foram os detalhes. Então você lembra da pele, você lembra do cabelo da pessoa, o jeito dela falar, como se vestir. É algo que deixa a pessoa com saudade e essa saudade demora a acabar, tá? A palavra saudade, eu acho que a definição mais correta que eu já vi até hoje sobre a palavra saudade, tá? É o preço que nós pagamos por viver momentos inesquecíveis. Esse foi o conceito mais real que eu vi até hoje de saudade. O preço que pagamos por viver momentos inesquecíveis, tá? Esse tipo de sonho, ele acontece. Então é possível nós sentirmos saudade de alguém que só conhecemos nos sonhos. E o que é isso? Como isso se dá e por que se dá? Existem algumas possibilidades, tá, com relação a esse tipo de sonho. Nós vamos falar de algumas não são tão assim simples de entender, mas se você sentir qualquer dúvida com relação a algumas dessas possibilidades que citarei aqui, você pode deixar a sua dúvida no comentário, tá? Então, como isso se dá? Então você vai ter um sonho e ele vai ser tão real, tá? Como eu disse para vocês, você vai lembrar de detalhes da pessoa que você conheceu, que você viveu no sonho. O jeito, cor de olhos, e incrível que pessoas chegam a se apaixonar por pessoas nos sonhos que nem conheceu nessa vida, tá? E aí você realmente acorda, algumas pessoas até chegam a chorar de saudade de ter vivido aquele momento e perceber que é um sonho. Então, a primeira possibilidade disso é o que nós chamamos de efeito Mandela. Deixa eu anotar aqui. A caneta está acabando a tinta. Efeito Mandela. E o que é efeito Mandela? Vou falar rapidamente. Nós temos um vídeo aqui no canal específico sobre o efeito Mandela. Se você tiver curiosidade, é só percorrer a linha dos vídeos. Tá? Na playlist ele está na parte de espiritualidade. Então está lá efeito Mandela. Mas efeito Mandela é com relação à linha do tempo alternativa que é criada com relação a decisões e escolhas que nós fizemos ou não fizemos e que essa linha do tempo se divide e que se cria uma outra realidade. Tá? Muitas pessoas, existem estudos e estudos sobre isso, sobre essa realidade alternativa que pode ser criada em razão de decisões diferentes que éramos para tomar e não tomávamos, ou que não éramos para tomar e tomávamos. Se cria uma linha alternativa de tempo. E às vezes não se sabe exatamente porquê, mas é física quântica, é energia, e as linhas elas acabam se aproximando uma das outras, tá? Então há uma aproximação de uma das outras e elas acabam se cruzando. Então, por exemplo, no ponto X aqui, ó, no ponto X era para você conhecer uma pessoa. E em razão de algo que você fez ou deixou de fazer, você não conheceu essa pessoa. Você seguiu uma linha de tempo. Vamos chamar de linha de tempo 1. Mas, em determinado ponto, numa dimensão diferente, você conheceu essa pessoa. E aí você
seguiu uma outra linha do tempo alternativa que vamos chamar de 2. Então aqui, nessa linha 2, você está com essa pessoa. E na linha 1, não, você não está com essa pessoa. Essas linhas do tempo, tanto a 1 e 2, elas podem acabar se tocando às vezes em razão de dimensões. E aí podem causar alguns efeitos, como isso nos sonhos, de você ter a sensação de ter vivido com uma pessoa e aquilo foi tão real que você acorda com saudades dela. Na verdade, você sentiu a outra linha do tempo em razão de uma escolha ou não que você fez diferente no passado. Isso é o que nós chamamos de efeito Mandela, e esse efeito Mandela ele pode repercutir no sonho, tá? Ele pode ser notado no sonho. Tanto acordado também, existem vários modelos. Eu aconselho vocês, se quiserem se aprofundar nesse assunto, assistir esse vídeo no nosso canal, tá? Sobre o efeito Mandela, ou se não, se vocês quiserem pesquisar no seu navegador, digita lá efeito Mandela. Vocês vão achar exemplos incríveis do que pode acontecer com relação a uma linha do tempo alternativa. Parece coisa de ficção científica, mas não é. Isso é real e existe. Então, a primeira hipótese que pode ocorrer é efeito Mandela. É uma linha do tempo alternativa interferir na sua linha do tempo agora, e isso acaba repercutindo no sonho, tá? A segunda hipótese que pode ocorrer com relação a conhecermos uma pessoa no sonho e sentirmos saudade dela depois, tá? É o que chamo de sementes de vidas passadas. Sementes de vidas passadas são lembranças de uma outra vida que nós tivemos, uma outra existência no passado, que, em razão de algum gatilho emocional que estamos vivendo no presente, acabam sendo despertadas essas lembranças em nossos sonhos. E o que mais vem à tona são com relação a relacionamentos que tivemos nessa outra vida. Então essa pessoa que você conheceu no sonho e que você tem lembranças de ter vivenciado algo com ela, realmente aconteceu, mas não nessa existência, em uma existência passada. Então são essas lembranças que vêm à tona através do sonho. E é por isso que muitas pessoas até acordam frustradas, tristes e chateadas por aquilo ter sido um sonho, porque ela queria que continuasse, porque foi muito real. Na verdade foi real, mas numa existência passada que você teve. Essa é a segunda hipótese, tá? Sementes de vidas passadas. A terceira hipótese é o que eu chamo de vislumbre do futuro. Vislumbre do futuro é com relação a sentimentos e emoções de uma vida que você vai ter no futuro, uma outra existência também, e que acabam chegando até o seu presente. E aí acaba vindo essas informações de alguém que você vai conhecer no futuro, mas não nessa existência que você tem agora, não com esse nome. É uma outra existência, mas não no passado, lá no futuro. Então vai ser alguém que você vai conhecer numa outra vida que você terá, mas que é lá na frente, no futuro. É um vislumbre de uma vida futura. Você vai sentir um pouco de como será a sua vida lá no futuro. E o que mais vem até nós com relação a esses sentimentos e sensações é com relação ao relacionamento de pessoas que nós vamos ter com essa, no caso com essa pessoa, mas no futuro, tá? A hipótese 4. Elementos premonitórios. Elementos premonitórios nos sonhos. O que são elementos premonitórios nos sonhos? São sensações, tá? Futuras, que ela tem uma carga emocional, ela gera uma carga emocional grande e chega até nós no presente, mas é nessa vida que nós temos, tá? Eu, por exemplo, como Albin, daqui a 3 meses eu vou conhecer uma pessoa, vai despertar, por exemplo, sensações em mim. Essas sensações são tão fortes
que acabam chegando até o presente e aí se manifestam nos sonhos. Por que isso ocorre? Porque no mundo espiritual, no mundo de energia, na dimensão energética, o tempo não corre como nós para a matéria. Tá? O tempo lá ele é meio eterno. Então, é como se passado, presente e futuro se misturassem, tá? É como se eles se entrelaçassem como uma trança, como fazer uma trança. Então, eles se misturam. E é difícil para nós, por exemplo, que estamos na matéria, entender isso. É difícil separarmos informações que vêm futuro, passado, presente, mas isso pode ocorrer. Então, serão sonhos com elementos premonitórios. Daí realmente é de alguém que eu vou conhecer nessa vida. Muitas pessoas têm essa experiência e se você conversar com muitas pessoas, elas vão te contar que eu conheci meu marido, eu conheci minha esposa num sonho antes mesmo de nós ter se encontrado. Então, muitas pessoas sonham, por exemplo, esse tipo de sonho, que encontrou alguém, que viveu com alguém, e aí ela acorda com saudade, mas ela acaba esquecendo. Passa-se 2, 3 anos, ela realmente conhece aquela pessoa do sonho. E aí ela acaba tendo um relacionamento e acabam ficando juntos. Então são sonhos premonitórios. Na verdade são sonhos com elementos premonitórios. Então essa é a quarta hipótese. Lembrando, se você não entendeu alguma dessas hipóteses e quiser fazer a pergunta, deixa nos comentários que eu estarei respondendo, tá bom? A hipótese 5. Minha caneta está falhando. Desculpa, eu vou ter que comprar outra caneta amanhã. Encontro entre encarnados. Encontro entre encarnados. Aqui é o seguinte. No caso, é um encontro nos sonhos de duas pessoas que estão dormindo, tá? E durante o sonho, elas acabam trocando fluidos espirituais, tendo contato, troca de conhecimento, informação, sensações de viverem um relacionamento. Só que são pessoas que, na verdade, é difícil sabermos quem são. Às vezes, nossa mente entende como sendo uma pessoa e não é. Às vezes, são pessoas que moram em outros países e que, na maioria das vezes, nós nunca vamos conhecer na vida, tá? Acabamos se encontrando nos sonhos, porque isso é normal, chama-se encontro entre encarnados nos sonhos. Então, quando nós acordamos, também a sensação, o sentimento, a intensidade foi tão forte que acabamos acordando com saudade dessa pessoa. Só que nós não temos noção de quem é, em que país que vive, aonde mora, tá? Essa é a quinta hipótese. A sexta hipótese e penúltima, tá? Encontro com espíritos no sonho. Encontro com espíritos nos sonhos. Aqui é o seguinte, no caso você está dormindo e no sonho você vai encontrar com o espírito de alguém que já desencarnou, que faleceu, tá? Mas que esse espírito ainda está de alguma forma apegado à matéria e acaba vindo pedindo ajuda, socorro para algumas pessoas que são mais sensíveis ao mundo espiritual. Isso se manifesta muito nos sonhos. Então, você pode acabar trocando sensações, fluidos espirituais com essa pessoa e ter essa ideia de ter tido um relacionamento com ela. Tá? Isso pode ocorrer, um espírito de alguém que desencarnou, como eu disse, mas a sensação vivida pode ser muito real e intensa e você acorda com saudade dessa pessoa, mas é alguém que já faleceu. Apenas o espírito dela ainda está temporariamente apegado à matéria, tá? E a sétima e última hipótese, e é a que mais ocorre, tá? Por isso que eu deixei por último, é o acesso a lembranças de outra alma. O que é o acesso a lembranças de outra alma? Durante o sonho, tá? Aonde aqui está você, aqui está eu, onde nós estamos dormindo, o nosso espírito acaba acessando informações de um outro espírito, seja do mesmo sexo ou não que você. E aí você vai
viver muitas das experiências que esse outro espírito viveu. E aí você vai ser tão intensa essas experiências que você vai pensar que são suas, quando na verdade são dessa outra pessoa com uma outra pessoa. Mas você vai se colocar no lugar de uma das duas e pensar que é sua essa experiência. Vamos dar um exemplo prático. Eu vou apagar aqui, tá? Qualquer dúvida vocês colocam no comentário sobre algumas dessas hipóteses que tiverem. Eu vou apagar porque essa hipótese é a que mais ocorre. É a que mais ocorre, muitas pessoas confundem com as outras, mas ela é a que mais ocorre. Então você está aqui e está dormindo. Aqui está pulando uma moça, uma menina pulando X, e aqui o companheiro dela pulando Y, tá? Você é o quadradinho. No sonho, você consegue ter acesso, tá, às informações contidas no espírito de X. E aí, vamos colocar, você consegue ter acesso às informações contidas no espírito de Y, tá? Que é o rapaz, por exemplo. Você tem acesso. E aí, uma dessas informações contidas no espírito de Y é o relacionamento com X. E aí, você, durante o sono, você vai ter acesso a essas informações e vai ver, vai vivenciar tudo novamente, como que Y conheceu X, como que ele vê X, como ele gosta de X, o que ele faz para agradar X. E aí, você vai viver tão intensamente isso que você vai pensar que é Y. E aí, quando você acorda, você vai sentir saudade de X, muita saudade de ser tão intenso aquilo. Na verdade, você acessou as informações contidas no espírito de Y. Isso aqui é o acesso a lembranças, a informações de uma outra alma, tá? É a última alternativa, é a que mais ocorre. Você pode chegar a conhecer até os dois ou não, na maioria das vezes não. Às vezes podem morar muito longe de você, tá? Mas foi tão intenso aquilo que você viveu que você não queria acordar e você acorda com saudade da moça que você se relacionou, ou se for uma mulher, do rapaz que você se relacionou. Na verdade, você estava se passando, não, mas acessando as informações de uma outra pessoa no sonho dela. E o que você viveu não é com relação a você, mas é com relação a esse casal. Isso ocorre bastante. Isso é o que mais ocorre, tá? É porque quando nós dormimos, muitas vezes em sonhos espirituais, desdobramento, viagens astrais, o nosso espírito ele tem atividade própria e acaba se fixando em outro espírito. Esse outro espírito tem as informações ali contidas e nós podemos ter acesso a essas informações dependendo se esse espírito está vibrando como nós. E aí essas informações nós podemos ler de uma forma que nós imaginamos que somos nós, essas informações são nossas. Na verdade, não, essas informações pertencem a uma outra pessoa e você pode se colocar no lugar do parceiro, da parceira dessa outra pessoa e pensar que tudo aquilo que viveu foi com você, tá? Então, esses sonhos em que nós acordamos com saudades de uma pessoa que nós só conhecemos nos sonhos, eles ocorrem e ocorrem com muita frequência. É normal vocês não quererem acordar, é normal vocês se sentirem tristes, chateados, mas eu estou expondo aqui para vocês as hipóteses que podem ser, tá? Com relação aos sonhos premonitórios, realmente pode ser alguém que você vai conhecer nessa vida e será seu futuro esposo, sua futura esposa. Com relação às outras hipóteses, é bem mais complicado nós aceitarmos, mas é o que acontece, principalmente essa é a que mais acontece, segundo os relatos que muito eu tenho ouvido das pessoas. Então, na hora de ouvir o sonho, para poder interpretar, alguns elementos chaves faz nós identificarmos qual tipo de experiência a pessoa tem vivido. Principalmente com relação a roupas, detalhes aonde estava, tipo de, por exemplo, de penteado, até detalhes nas mãos, se a pessoa conseguir lembrar, até a posição da pessoa no sonho ou não, mas é um outro vídeo que eu vou fazer sobre isso um outro dia. Hoje eu só queria explicar
que isso é possível, que isso é normal, que a maioria, a grande maioria, já teve, já viveu essa experiência. E eu relatei aqui para vocês as 7 hipóteses. Qualquer dúvida com relação a alguma dessas hipóteses, deixa nos comentários. Se você quiser relatar, porque eu sei que você já teve uma experiência assim, nos comentários, um sonho que viveu uma experiência dessa, deixa ali o seu relato nos comentários se você quiser compartilhar isso com outras pessoas, tá bom? Qualquer dúvida já sabem nos comentários. Deus abençoe, até o próximo vídeo e tchau!